Olá a todos, hoje estou a gravar de tarde e tenho duas convidadas especialíssimas que ainda não tive exatamente o prazer de conhecer e achei que convidá-las para o podcast, lá está, era a minha desculpa para conseguir falar e ainda por cima com as duas ao mesmo tempo. Elas são pessoas especiais que têm uma relação especial e que têm um trabalho especial, não é? Acho eu que é tudo assim. Temos a Nancy e a Cláudia, mas já vamos perceber um bocadinho quem é quem e qual é a relação entre elas e porque é que elas estão aqui para falar do seu trabalho. Se calhar começava por a Cláudia, só por ser a pessoa que eu vi primeiro, não é? Quando andava nas redes sociais e vi coisas sobre ela, achei tudo fascinante, e foi a pessoa sobre quem eu encontrei informação primeiro. Portanto, começava só uma breve apresentação, ainda não precisamos de falar sobre trabalho necessariamente, mas se quiseres, estás à vontade. Então, este é o tipo de perguntas que me deixa sempre assim um bocado atrapalhada, porque não sei o que é de escolher, vem tanta coisa, o que é suposto eu dizer? Eu faço conteúdos para as redes sociais há algum tempo, adoro o empreendedorismo, adoro a internet e esta coisa de nós podermos chegar a pessoas que de outra maneira nunca iríamos conhecer, como é o caso, por exemplo, da Rita, que veio até nós através de eu penso que foi assim, através de um reel que a Nancy fez e que acabou por aparecer no feed, eu imagino sempre isto, apareceu no feed da Rita e ela identificou-se e, portanto, acabamos por nos encontrar por causa disso. Para além disso, eu tenho feito imensas coisas ao longo da vida, uma delas foi começar a fazer yoga há muitos, muitos anos atrás e nessas aulas de yoga eu comecei a ouvir uma língua estranha e diferente que vim a descobrir que se chamava sânscrito e que eu Hum, acho que desde o primeiro momento que eu soube que tinha que aprender aquilo. hum. E estou aqui também para falar um bocadinho do sânscrito. Uhum. Muito bem, então e a Nancy? Na verdade, oh Cláudia, não foi bem assim que aconteceu. É verdade que eu vi e fiquei fascinada agora há um tempo um reel da Nancy, mas não foi assim, foi por causa da Cláudia. Eu, na verdade, vi primeiro o perfil da Cláudia no Instagram e foi a partir daí que comecei a prestar atenção. Portanto, na Ah, bom. verdade, começou por aí. E então, a Nancy fala-nos um bocadinho, para conhecermos a Nancy, para depois aprofundarmos aqui esta relação e esta questão de trabalho. Eu sou professora de yoga, é daí a minha relação com o sânscrito. Ainda há pouco a Rita disse que nós éramos professora e alunas uma da outra, então eu sou a professora de yoga da Cláudia, mas não foi assim que nos conhecemos, nós depois até podemos falar um bocadinho sobre Uhum. isso. Um, não era a minha. Eu sou professora de yoga desde 2015, eu comecei a praticar em 2011. Esta questão do sânscrito apanhou-me assim como apanhou a Cláudia, não é? Há ali um impacto dos nomes dos asanas e dos mantras cantados em sânscrito. Um, e agora, pronto, também sou professora de alfabetização de sânscrito e E é isso. pronto. Mas então, vamos lá agora, recuando um bocadinho. Então, agora começamos pela Nancy. Como é que chegaste ao ponto de te tornares professora de yoga? Portanto, claro, não é do dia para a noite, eu sei bem, porque, enfim, eu não sou uma praticante exemplar, mas bom, tenho alguma ideia, já pratiquei durante algum tempo, e às vezes entro e às vezes saio, e, enfim, e faço coisas também por minha conta, digamos assim, não é? Quando tenho alguma questão que eu acho que, enfim, consigo imaginar ou procurar alguma postura que me vá ajudar, então tento fazer isso. Mas e no teu caso, como é que foi? Tu estudaste uma coisa X e depois desinteressaste-te? Como é que chegaste ao yoga? Sim, eu nunca soube bem o que é que queria fazer da minha vida. Nunca fui daquelas pessoas que desde muito cedo sabia eu quero fazer isto. Eu agora vejo que é porque eu tinha de fazer yoga e eu não, nem sequer sabia que yoga existia, não é? O yoga teve ali um pico de popularidade assim há uns Uhum. anos, mas quando eu comecei a praticar nem era uma coisa assim tão conhecida e tão falada, foi em 2011, também não foi assim há tanto tempo, mas se olharmos para trás, as redes sociais começaram em 2009, não é? O Facebook, por isso 2011, e foi nas redes sociais que o yoga cresceu, não é? Pronto. Então estávamos numa altura em que ainda não se falava muito de yoga, mas antes disso eu tirei um curso, formei-me em arquitetura paisagista, mas foi, não tem nada a ver, não é? Não, não sei, eu não Um, vejo as coisas assim, pode ter perfeitamente tudo a ver, não sei. pode, Diz-me pode, tu. pode. Não, não vejo que tenha muita coisa a ver. Um,
Mas tirei o curso de arquitetura paisagista sabendo que não era isso que eu queria fazer o resto da minha vida. Então acabei o curso em 2009 e sentia-me assim bastante perdida porque eu sabia que não era aquilo que queria. E foi em 2011, depois, 2 anos depois que encontrei o yoga, comecei a praticar assim por acaso, sem saber bem o que é que aquilo era, embora eu sempre tivesse uma enorme paixão pela Índia e por mitologia hindu e por simbolismo e por aí fora. Não sabia bem o que é que era o yoga quando comecei a praticar. Só que aquilo agarrou-me totalmente. Eu comecei a praticar e, como eu também não estava numa altura muito boa da minha vida, eu só me sentia bem quando eu estava no tapete. Então a prática de yoga agarrou-me completamente. E comecei a praticar muito, 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 a estudar muito, até que 2014, não foi assim tanto tempo depois, não é? Há pessoas que praticam muito mais tempo até se formarem. Mas então em 2014 decidi fazer a primeira espécie de formação em yoga e depois comecei a dar aulas e nunca mais parei. Na verdade, desde que comecei a praticar, nunca mais larguei. Uhum. Então, e a Cláudia? A Cláudia apareceu nas aulas de yoga como praticante, certo? Assim como eu, que não ainda conhece bem nem onde vem nem onde vai e inicia porque alguém dá o conselho ou porque como é que isso aconteceu? Sim, e eu agora olho para trás e eu lembro-me quando era criança, a minha mãe tinha umas. Aquilo não era bem um livro, eram umas folhas A4 que vinham com uma capinha e havia Hum. 3 volumes e aquilo eram exercícios de yoga que a minha mãe fazia. E eu lembro-me de, em criança, ver a minha mãe e também ter começado a fazer aquilo várias vezes. Pelo menos o primeiro volume eu filo várias vezes, aquilo era um por dia, não sei se cheguei ao terceiro. Mas depois a vida andou para a frente e aquilo passou. Até que uma vez eu tive um problema qualquer que me levou para uma consulta de fisiatria e umas sessões de fisioterapia que eu Uhum. fiz, um, daquele, um daqueles pacotes de sessões de fisioterapia. E no fim eu fui ao médico. Eu só me lembro que era uma médica e ela perguntou-me assim: então está melhor? E eu não. À espera que ela dissesse: bom, então vai fazer mais um pacote de sessões. E ela disse assim: então não vale a pena fazer mais. Olha, devia fazer era yoga. E olha, boa ideia. E perto de minha casa havia um ginásio onde havia aulas de yoga e foi aí que eu retornei para o yoga e ou reencontrei o yoga Uhum. e acho que como aconteceu com a Nancy e como com tanta gente, nunca mais larguei. Uhum. E acabei também por me formar como instrutora de yoga, apesar de Ah. ter dado durante um período, ter dado aulas e agora já não dou há muito tempo. Mas foi aí que encontrei o sânscrito e também ficou, não é? Uhum. Então, e como é que o sânscrito, por que método é que o sânscrito veio, e veio para ficar, como é óbvio, mas como é que ele chegou? Procuraste cursos? Já tinhas ouvido Ah, falar de sítios que tinham cursos? não, na altura, a Nancy está a dizer que está a falar para 2014, mas nós isto aqui foi no século passado, realmente. Eu não me lembro ao certo em que ano é que isto foi, mas já foi há muito tempo. Eu tinha aquela vontade de aprender, aquilo no início, o que acontecia era que eu decorava com muita facilidade o nome das posturas, em Uhum. sânscrito. Eu sabia aquilo tudo de cor, mas de uma maneira fácil. E eu só me apercebi que isto era qualquer coisa de especial quando mais tarde eu fiz o meu primeiro curso de formação de professores de yoga, no qual fazia parte nós termos que saber de cor o nome das posturas. E eu tinha Uhum. colegas que se passavam com isso, se eles não conseguiam, eles sofriam. Eu estava, isto é tão fácil. Quer dizer, aí é que eu tomei consciência que se calhar não era fácil para toda a gente e realmente havia ali qualquer coisa, um, um, como é que eu vou dizer? É tipo como se casasse bem com aquela língua, não é? Uhum. Eh, Eu, desde criança, que me lembro de sempre que vou a algum lado e entro em contato com uma língua, eu acho aquilo fascinante e quero aprender. Eu já tentei aprender, ou já estive em aulas de russo, já estive em aulas de tétum, já estive em aulas, assim, para cada sítio onde eu viajei, eu procurei aprender a língua local. Na escola o inglês e o francês. E sempre tive dificuldade com línguas, principalmente na questão do vocabulário Uhum. e da pronúncia, não é? Curiosamente, com o sânscrito sempre foi fácil e é como se eu tivesse perdido o interesse por outras línguas. Eu acho que eu andava à procura. A sensação que eu tenho aqui, eu queria aprender línguas e andava à procura e quando encontrei,
pronto, está aqui. Um pouco como a Hum. Nancy disse, era para fazer yoga, mas não sabia que o yoga existia, portanto não sabia o que era, e eu acho que também era para aprender sânscrito, mas como não sabia que o sânscrito existia, eu ia aprendendo, tentando aprender outras línguas, nunca evolui grande coisa em nenhuma delas. Uhum. Então, naquela altura, foi pelo nome das posturas, depois no curso eu tive mesmo que decorar, mas eu sabia que não sabia pronunciar bem. Nós aprendíamos a dizer, mas nós dizíamos, enfim, À nossa maneira, à nossa por assim maneira, dizer, à maneira de cada um. portuguesa, à portuguesa. Sim. E eu sabia que não sabia pronunciar bem. Naquela altura, eu cheguei a procurar, mas não havia internet, não é que não houvesse redes sociais, não havia internet ainda, né? Ahm, ou a internet estava muito no início, não havia a informação que é agora, e eu não sabia onde é que havia de encontrar um professor. E, portanto, durante muito tempo era um sonho, era só este chamamento. Eu ouvi falar que havia alguém que dava aulas numa universidade qualquer, ou não sei o quê, mas já nem me lembro muito bem, nem sabia como chegar à pessoa, nem se era bem aquilo que eu queria aprender, porque dentro de uma universidade podia ser uma outra coisa, não é? Mais teórica, mais de, não sei, de estudo da língua, uma coisa diferente. Bom, às tantas, muitos anos se passaram e eu acho que já foi depois de 2010 que eu de repente estava a conversar com uma amiga e ela disse, eu não sei o quê, porque na minha aula de sânscrito, e eu quase que fiquei maluca, o quê? Tu tens aulas de sânscrito? Ela tenho aulas de sânscrito online com uma professora indiana e Oh, uau. eu posso entrar, tipo, eu posso. É agora, é agora. Eu acho que sim, nós já começamos há algum tempo, mas ainda estamos, sim, eu acho que sim, eu vou perguntar. E eu pude entrar. E pá, foi assim uma coisa, não sei, tipo, estava ali uma amiga que tinha aulas de sânscrito e eu não sabia, pronto. Hum, Não sei, foi aí que eu consegui, tanto naqueles inícios da década passada, hum. aulas online com uma indiana, era a maior parte do tempo no Skype, era uma hora, a maior parte do tempo era a chamada a cair e nós a discutir o que dizíamos, e pronto, mas depois ela mandava-nos as coisas por e-mail e pronto, depois ela ia de férias, depois ela, era a época das chuvas, não havia internet lá, depois ela tinha que viajar, não podia dar aula, mas tive ali algumas aulas e foi muito bom. E depois mais tarde, entretanto, tive que interromper aquilo também, e mais tarde, também por acaso, eu soube que o Miguel Homem, que é um dos nossos professores de yoga, também dava aulas de sânscrito. E foi mais ou menos a mesma coisa. Eu posso entrar também, e Uhum. entrei até hoje que tenho aulas com ele. Portanto, não foi assim muito imediato. Foi Uau. preciso, É toda uma jornada. foi preciso ter bastante paciência para conseguir o professor. Hum, E isso dá muita força e muita motivação para ensinar, né? Porque eu penso sempre, há pessoas que querem aprender e não têm com quem, né? exatamente. Então, quando me ponho nesse ponto, eu realmente sinto que isto é uma missão. E é Uhum, uma missão, isso é um papel que eu tenho que cumprir. Não uhum. que eu seja especialista, nem que seja, não me veja a melhor, ou seja, eu estou ainda tão no início da minha jornada, né? Mas posso ir partilhando aquilo que já sei, né? Uhum. E por falar em partilha, como é que a professora de yoga Nancy descobre que tem uma aluna que já está, se calhar, adiantada, ou pelo menos que está iniciada nos seus estudos de sânscrito? Não foi bem assim, ela Não só se foi. tornou, não, ela só se tornou minha aluna já depois de eu começar a aprender gramática de sânscrito com Ah, ela, ou seja, ok. são outras É ao voltas. contrário. Uhum. É Então ao tu contrário. tiveste necessidade ou viste um post? Como é que encontraste então? Porque eu pensava que tinha sido assim, estavas tu no teu estúdio e entre a Cláudia a querer fazer yoga e tu dizes, depois de algum tempo, também gostava de aprender yoga, de sânscrito. Então não é assim, portanto. Não, não. Eu também tive aquela facilidade logo no início com o sânscrito, como a Cláudia teve, com os nomes das posições e assim, só que aprender sânscrito não é uma coisa assim tão fácil como deu para perceber com a Cláudia. E a maior parte dos professores de yoga não sabem Uhum, sânscrito, não sabem. Uma coisa é saber as palavras de claro. cor, outra coisa é estudar e aquela questão da alfabetização, não é? Porque é um alfabeto diferente e assim.
Eu quando comecei a praticar, depois a dar aulas, sempre tive esta facilidade com o sânscrito, adorava, achava o sânscrito mesmo fascinante, mas não é em qualquer esquina que aparece alguém a dar aulas, enfim. Eu tinha essa ideia de um dia eu quero aprender sânscrito, mas não sabia bem como, até ter encontrado o meu professor, o Miguel Homem, com quem eu fiz uma formação, mas na altura sem fazer ideia de que ele também estava ligado ou que sabia tanto de sânscrito, né? Foi uma formação de yoga, porque eu tinha feito uma primeira formação, sentia que precisava de mais, sorte que não é sorte, não é? Tinha de ser, encontrei o Miguel e uma formação incrível. E a partir do Miguel comecei a estudar Vedanta, que é o estudo dos textos, de onde, né, vem tudo de uma tradição védica, o yoga vem daí, o sânscrito vem daí, vem tudo do mesmo sítio. E comecei a estudar dentro da tradição, e quando nós estudamos os textos em sânscrito. E então aí essa paixão pelo sânscrito foi crescendo, 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 até que surgiu a hipótese de me alfabetizar com um professor excelente, português, não tive assim uma indiana como a Cláudia, mas um professor excelente, chama-se João Goulart, que também foi aluno de Miguel Homem, e depois de me alfabetizar surgiu a hipótese de eu, junto com a minha professora de canto, começar as aulas de gramática com a Cláudia. Eu não conhecia a Cláudia, ou seja, foi assim conhecia a Cláudia de vista das aulas de canto, de Porque mantra. então... Ou exato, seja, era o que eu ia dizer, portanto, está a dizer de não, assim, mantra. não é canto, é canto de mantra, em sânscrito. Aham. E foi a partir daí que eu comecei a estudar com a Cláudia gramática de sânscrito, e depois fizemos esta troca. Ela começou a praticar yoga comigo e eu comecei a estudar a Uau, gramática de sânscrito com a Cláudia. Foi mais uau. assim. Adoro! Pois isso eu não podia imaginar, não é? Era Pois não, não. demasiado. Eu adoro a verdade porque é sempre mais impactante do que a ficção, não é? Portanto, o que estava na minha cabeça era super básico, mas a verdade é muito mais interessante que isso. E então, antes de entrarmos em partes mais técnicas, porque não vamos falar de partes técnicas necessariamente, mas enfim, um bocadinho mais aprofundar a questão do que é a língua ou que não é a língua, mas já agora vamos lá. Eu sei que vocês têm imensos posts, portanto, vocês sabem estas coisas todas, obviamente. Portanto, o que é que quer dizer a palavra sânscrito? De onde é que isto tudo aparece? E que características assim básicas, para quem não necessariamente sabe muito de gramática, etc, etc, esses conceitos, em que é que consiste, em que tipo de língua é esta, não é? Se é uma língua muito diferente do português, porque é que é diferente, esse tipo de coisa. Portanto, digo eu, Cláudia, o que é que quer dizer este nome sânscrito e e quais são as características assim que se consegue dizer desta língua? A língua é muito diferente do português, é muito diferente de qualquer outra língua. O sânscrito quer dizer aquilo que é muito bem feito. Hum, E o que difere o sânscrito de qualquer outra língua é mesmo isso, é que o sânscrito foi feito. Ainda não é uma língua natural, uhum. é uma língua que foi criada. E eu não sei se isto é algo que impacta assim uma pessoa comum, mas eu tenho formação em informática. Uhum. E eu aprendi na escola, na universidade, que as linguagens artificiais foram criadas, foram inventadas, começaram a surgir, que foi de onde vieram as linguagens de programação, no Uhum. século XX, Uhum. é uma coisa do século XX. Quando eu descobri que o sânscrito foi criado há milhares de anos atrás, eu passei-me, não é? Uhum. Uau, isto é realmente incrível. Então, a língua foi criada para expressar e passar, no início apenas oralmente, o conhecimento sobre a natureza, do ser, Uhum. sobre a natureza. E, e como era passado oralmente, é uma língua totalmente baseada no som, não é? Portanto, é uma língua fonética, é uma Uhum. língua que a pronúncia, em que não há sotaques, não é? A pronúncia Uhum. é importante, o rigor na pronúncia, porque foi assim que se conseguiu garantir na Índia a manutenção dos textos no original, ao longo de gerações e gerações. Então, o sânscrito tem toda uma estrutura, uma lógica, Uhum. desde
desde os sons que constituem a linguagem, né? que, que revelam um conhecimento profundo da anatomia e do, e do som, né? E todas aquelas ciências que também eu julgava que eram coisas do século XVIII, XIX, da fonética, a fonologia, né? Todo esse conhecimento realmente teve, acho que na raiz disso, o sânscrito, porque já estava tudo estudado, né? Depois, em termos da gramática e em termos da estrutura, é muito lógico, né? Porque foi pensado para ser uma coisa ordenada. E Uhum. isso reflete-se em coisas muito engraçadas, como no facto de as palavras Uhum. revelarem o seu próprio significado, né? Como, por exemplo, sânscrito. Eu, para saber o que é que quer dizer a palavra sânscrito, eu posso ir à composição da palavra e às raízes e Uhum. perceber o significado. A própria palavra revela o seu significado. Uhum. Não é uma palavra arbitrária, sei lá, candeeiro. Porque é que o candeeiro se chama candeeiro? Quer dizer, qual é a relação entre o Claro. som do candeeiro e o sentido? Não Uhum. há, porque a coisa evoluiu naturalmente. E aqui no sânscrito, não. Isso é muito engraçado. Muito Uhum. engraçado. Uau! E tu e Nancy, como é que foi quando de repente, enfim, já usavas, digamos assim, os sons do sânscrito para cantar mantras, e entretanto a Cláudia também estava nesta aula, o que é extraordinário, portanto, vocês realmente tinham que se encontrar, não é? Têm aqui muita coisa em comum. E como é que foi o impacto, uma e a outra, mas digo Nancy agora, de depois estar a cantar os mantras e ter agora este conhecimento, enfim, que é progressivo, suponho, não é? Não foi de um dia para o outro, mas ter conhecimento sobre então o significado do mantra que se está a cantar. Como é que foi o impacto disto? Isso é outra questão do sânscrito, não é? Porque nós, o começar a aprender a língua, Uhum. começar a aprender sânscrito, eu pus assim entre aspas, porque nós não começamos logo a aprender sânscrito, é uma coisa mesmo muito progressiva, não É é? como o russo, não é? Primeiro aprendemos o alfabeto. Eu, não, Exatamente. eu era péssima, mas bom, enfim, tenho uma ideia. Exatamente. Primeiro, não é? Nós, quando cantamos mantras ou quando nós estudamos, nós temos em cima os caracteres e depois em baixo nós temos uma espécie de Transliteração, não é? e uma transliteração, exato, Uhum. ali uma equivalência daquele som no nosso alfabeto, não é? Exato. Durante muito tempo eu só olhava para o transliterado, não é? Pois. Eh, Na verdade, nós não precisamos de nos alfabetizar para saber o significado, podemos até, a partir do transliterado, Uhum. começar Sim, a sim, ver o certo, certo. significado das coisas, não é? Mas eu acho que o primeiro impacto, quando nós nos começamos a dedicar, é mesmo a alfabetização, quando finalmente nós conseguimos olhar para aqueles caracteres e ler a partir daqueles caracteres, porque o transliterado é sempre limitado, não é? Uhum. Porque são sons que nós São tentamos, adaptações aos são nossos sons. adaptações, não é? Uhum. E depois, não sei, eu acho que a Cláudia sente o mesmo, eu acho que qualquer pessoa que esteja muito ligada a isto e que se alfabetize, eu acho que só quem está muito ligado ao assunto é que também tem este interesse tão forte em se alfabetizar e depois estudar a gramática. É muito diferente quando nós estamos, o foco que se tem, a conexão que se tem com aquilo que se está a ler, que se está a cantar, é diferente quando é a partir do Devanagari. E só aí já é Uhum. uma Uma emoção, revelação. é incrível. E depois, o saber o que está ali já é outra coisa, não é? Porque aí já envolve a gramática, não é? Uhum. Uma coisa é nós sabermos o significado ali de uma certa palavra, mas depois a palavra tem declinações diferentes, não é? E vai ter, dependendo da declinação que tem, ela vai ser sujeito, ou vai ser objeto, ou vai ter outro papel qualquer ali na frase. Portanto, Uhum. é outra coisa. Eu consigo olhar ali para uma frase e se calhar ver que conheço ali três, quatro palavras, porque já estou com isto há muito tempo, não é? Mas não sei o significado da frase ainda todo, não é? Uhum. E por isso é que depois é preciso estudar gramática e passar muito, muito tempo com isto. Muito tempo. Portanto, isto Muito tempo. imagino a magia de saber pronunciar os nomes das suas posições do yoga, todas essas coisas, deve ser assim uma coisa muito fora Sim, do lugar. aí até é o mais fácil, não é? Porque quem pratica muito tempo, se pratica muito tempo, acaba por ouvir tantas vezes aqueles nomes que depois começamos a associar, não é? Aquela posição diz que eu levo a cabeça ao joelho, então Ah, associamos que aquela uhum. palavra xirxa é cabeça, já não é joelho, não é? Então depois começamos a associar ali uma série de palavras
Mas aí é por repetição, nós tanto repetimos os nomes dos asanas que Uhum. depois acabamos por decorar certos significados. Mas assim, num texto já é outra coisa, Pois, bem mais acredito. complexa. Uhum. E como é que tem sido esta coisa desta conjunção do sânscrito e do yoga e tudo mais, e da vossa relação na vossa vida? O que é que diferenças é que vocês conseguem ver entre o tempo em que estas coisas não eram tão presentes na vossa vida e principalmente desde que resolveram trabalhar juntas, que já vamos dizer, já vamos falar dos cursos, claro. O que é que tem acontecido na vossa vida? O que é que vocês sentem que tem sido o maior impacto desta junção de cabeças nesta, nesta situação? Cláudia, que está aí com. Ah, já está. O impacto de nós nos termos junto. Sim. Olha, eu já tinha este projeto do sânscrito antes. E isto tudo começou, para mim, numa altura em que, para ser muito honesta, eu estava a ter aulas numa turma, eu estava a Hum. ter aulas de sânscrito numa turma, que andava devagar demais, para mim, para o meu ritmo. E eu estava a precisar de qualquer outra coisa. Estava a precisar de qualquer outra coisa. Mas não é fácil, não é? Eu agora arranjar um. Pronto, era o que eu tinha. E Quando dizemos outra coisa, era o quê? Era outro professor? Era mais colegas para poder praticar? Era se isto se pratica assim? um horário para ter uma aula individual só minha ao meu ritmo, ou com outros colegas, ou né, outro professor. E eu lembro-me do dia, eu estava em Esposende de férias, quando tive uma ideia. Uma ideia surgiu na minha cabeça. E se eu desse aulas de sânscrito? Hum, eu, eu sou professora desde que me conheço. Quando digo sou professora, eu era criança e eu já ensinava tudo aquilo que sabia a toda a gente à minha volta. Hum. Que me quisesse ouvir, claro. E o ensinar é uma maneira de nós aprendermos também, não é? Então aquela ideia sobre, e se eu ensinasse? Ah, e aquilo encheu-me de tanto entusiasmo que eu pensei, realmente isto é a coisa certa. Falei com o meu professor também, pelo simples não, para ver o que é que ele achava, e ele deu-me força, como ele sempre dá. Ah, sim, boa. E eu pensei, ok, vou ensinar sânscrito. Uh, ok, onde aparecer alunos. Ele até me disse, quando eu souber de alguém que queira aprender, eu até posso indicar-te. Eu, boa, vou esperar um bocadinho a ver o que é que acontece. Eu esperei um bocadinho e não aconteceu nada. Claro, depois eu tinha outras coisas para fazer. E só meses mais tarde é que me deu assim uma luz, que foi, espera aí, eu para ensinar sânscrito, gramática, as pessoas têm que ter aprendido o alfabeto primeiro. Uhum. Então, tenho que ir ensinar, mas é alfabetização. E então aí comecei o projeto e vou ter que fazer, tipo, vou ter que divulgar isto, né? Não pode estar à espera Uhum. Claro. que o meu professor me arranje alunos, né? Então comecei na internet o projeto, na altura tinha outro nome, e comecei a divulgar, comecei a fazer cursos de alfabetização, mas não dediquei muito tempo nem muita energia, fiz uns cursos, eram gratuitos na altura, e eu queria Hum. que as pessoas se alfabetizassem todas para alguém depois querer aprender gramática comigo e eu poder ter. Portanto, foi assim um movimento muito voltado para o meu desejo e para a minha vontade de Portanto, era ensinar. para dentro e para fora ao mesmo Tenho que tempo. fazer isto para arranjar aluno. Certo. Então, eu estava, entretanto, deixei aquilo passar bastantes meses, fiz um ou dois cursos, deixei passar bastantes meses. Quando dei por ela, eu acho até que já tinha passado quase um ano e pensei, está na altura de eu fazer outra alfabetização. E nessa altura eu já estava, já tinha conhecido a Nancy e eu sabia que a Nancy também cantava muito bem, lia muito bem o sânscrito. Eu não sei se ela já estava a dar aulas e se eu sabia isso ou não, mas também não era muito importante. Sei que eu fiz uma nova alfabetização no verão e convidei a Nancy para participar, acho que para fazer uma aula no fim, acho que eu dei o curso e no fim convidei para dar uma aula. E depois veio-me assim de repente, peraí, porquê que a Nancy não entra para o projeto e não vamos começar com aulas de leitura, porque era só Hum. alfabetização. Mas o que acontece é que a pessoa alfabetiza-se, como me aconteceu a mim também, e depois, ok, e agora? Não pode ficar ali para sempre parado, não é? Não aprende as letras e começa a ler naquele dia, é um Claro. processo, né? E esse processo tem que ser acompanhado, porque se a pessoa ficar sozinha, não vai conseguir. Então,
eu já não me lembro muito bem, mas sei que falei com a Nancy e nós arrancamos com um projeto aí, na altura, no verão, mudamos o nome. Portanto, este verão é isso? Este verão passou. E Ah, ok. então, representa para mim, o facto de estar agora com a Nancy representa uma certa fluidez, né? As coisas começaram a acontecer e trouxe uma leveza, não é? Porque aquilo era quase, já tinha que me lembrar de fazer a alfabetização para conseguir ter alunos de gramática. E agora é uma coisa muito mais leve. A Nancy é muito boa professora de sânscrito também, de yoga e de sânscrito, e ela gosta muito de ensinar a parte do alfabeto e da leitura, não é? E eu gosto mais de ensinar a parte da gramática. E então acho que nos complementamos e as coisas estão a fluir e acho que representa isso, esta leveza e esta partilha, este fluxo. Uhum. E então, vamos então falar destes famosos cursos que já dissemos várias vezes que vocês dão cursos, portanto, não são de um tipo só, não é? Portanto, começa-se por este tal alfabetização, e vou deixar a Nancy falar, porque ela, enfim, obviamente é que sabe. Eu não sei, a Cláudia também sabe, não é? Sim, ela é que sabe em relação a mim, eu calmo e tu falas. Sim. Cursos, nós só temos dado cursos de alfabetização para já. Uhum. Em que é isso, o propósito é a pessoa aprender um alfabeto novo, que é o Devanagari, a partir do qual nós começamos a ler o sânscrito. Só que a alfabetização é curta, dá-se em relativamente poucas aulas. Só que depois tem este problema, que é uma coisa é nós alfabetizarmos, outra coisa é nós conseguirmos ler, não é? Uhum. Nós esquecemos como foi difícil quando nós, em crianças, nos alfabetizamos, não é? Mas eu não me lembro quanto tempo é que eu demorei a ler, mas com certeza nós demoramos muito tempo a ler, porque primeiro aprendemos as letras, depois aprendemos a juntar aquela consoante com aquela vogal, não é? E aquele som, e quando nós começamos a ler pá, p, a, pá, Uhum. p, e, pi, não é? É difícil, não é fácil. E nós, em adultos, achamos que vamos aprender um alfabeto novo e que vamos começar a ler assim, não é? E não, nós sentimos que voltamos a ser outra vez aquela criança que não sabe ler e que está a ler ali devagarinho Uhum. esta consoante com esta vogal. E é muito difícil acabar um curso de alfabetização e depois ficar sozinho. E há muita, muita gente. Eu, quando me alfabetizei, não sei quantos éramos, mas éramos muitos, e dali houve muita gente que saiu, se calhar metade, e desistiu. Ou desistiu Uhum. no sentido em que deixou cair, porque como depois não tinha ajuda, e como é Uhum. muito frustrante nós passarmos por esse processo sozinhos da leitura, há pessoas que deixam cair e depois esquecem do que aprenderam na Claro. alfabetização. Então, a nossa proposta, quando nós alfabetizamos alguém, quando a Uhum. pessoa quer, obviamente, é não deixar a pessoa sozinha. E então, depois seguimos com aulas de alfabetização. E temos uma comunidade e temos uma Uhum. série de pessoas que depois de se alfabetizarem juntam-se à comunidade e começam e seguem com estas aulas de leitura em que Uhum. nós andamos ali, passo a passo, a ensinar as pessoas a ler, até ficarem fluidas, até começarem a ter um certo ritmo para poder cantar, ou para depois também começar a ter as aulas de gramática. Neste momento, estamos quase a arrancar com as aulas de gramática, mas depois a Cláudia pode falar sobre isso. Ou seja, a ideia era alfabetizar, chamemos-lhe assim, ou seja, aprender o alfabeto, que é o que nós queremos dizer com alfabetizar aqui neste caso concreto, Uhum. aprender o alfabeto, um número X de grupos, para depois efetivamente haver aquela percentagem de alunos interessados, que entretanto entrou para a comunidade, tem praticado os seus sons, as suas letras, as suas leituras, e que agora então, pelo menos desse ponto de vista, está mais preparado, que isto nas línguas nunca, enfim, não é? É o trabalho que Exato. nunca acaba. E depois então para entrarem nesta parte da gramática. E então vamos falar de datas, porque tem que ser assim, vamos já falar de 2024, porque entretanto, enfim, isto vai sair aí a meio de dezembro, mas vamos então falar de que planos é que nós, quer dizer, vocês, e eu também tenho plano, porque como vos disse, foi uma pena não ter integrado a última turma,
porque, acreditem ou não, é um assunto que muito me interessa, porque sou uma grande fã de mantras. E eu canto muito mantra, claro que erradamente, não é? E sei que sim, mas é o que eu posso fazer neste momento, portanto, é o que eu tenho feito. Portanto, tenho uma ideia, não é, do que é, e de um som aqui, de um som ali, mas a verdade é que eu preciso, obviamente, de saber mais para poder continuar a fazer o que faço e com mais gosto, porque eu acredito que é mesmo assim, não é? Vocês disseram-no muito bem, eu também acho que é assim. Quanto mais sabemos, mais emocionante é então praticar e ir desenvolvendo as coisas. Portanto, como é que é esta história de cursos? Quando é que podemos esperar os próximos cursos? São de alfabetização? São de gramática? Como é que é esta conjunção das coisas, Cláudia? Então, a nossa visão para o projeto do Aprende Sânscrito, mais do que os cursos e das aulas, é criar uma comunidade em torno do sânscrito e uma plataforma online de recursos em torno do sânscrito. Recursos não só para quem quer aprender a língua, como para quem quer aprender qualquer um dos ramos do conhecimento a que a língua dá acesso. Uhum. Yoga é um deles, o Ayurveda é o outro, a astrologia védica é outro, a matemática védica é outro, e há ainda uma série de outras que eu nem sequer conheço e nem consigo enumerar, Uhum. mas há muito conhecimento que está nestes textos antigos que estão todos em sânscrito. Então, nós gostamos de imaginar, eu pelo menos imagino isso com muita facilidade, a nossa plataforma, a plataforma do Aprende Sânscrito a crescer e vários outros professores a juntarem-se a nós, cada um trazendo o seu tema e a sua contribuição. E claro que o ponto de partida será sempre o aprender o sânscrito, não é? Então, nós temos previsto fazer cursos de alfabetização com alguma regularidade, fazer vários por ano. Eu não vou dizer aqui datas, mas Uhum. pronto, podes contar aí para março, possivelmente haver um. Entretanto, há o curso gravado, não Uhum. é? O curso gravado, para quem não quiser estar à espera, pode comprar o curso e fazer o curso por si. Uhum. E isso está sempre disponível, em qualquer momento pode ir à plataforma e pode comprar o curso. As aulas de leitura funcionam dentro da comunidade. Portanto, nós não temos cursos de leitura, o que nós temos é uma comunidade onde as pessoas se juntam com um valor mensal ou anual Uhum. e dentro da comunidade têm acesso a uma aula mensal, que pode ser de leitura, pode ser de gramática, pode ser de qualquer uma das outras. Neste momento é o que pode ser. Portanto, uma aula de grupo ou uma aula para cada pessoa? Não, uma aula de grupo. Pode ter Uhum. acesso a uma aula de grupo e pode Uhum. escolher a aula que quer. Uhum. Portanto, a ideia é à medida que nós vamos crescendo e temos já aqui algumas parcerias em vista, vamos diversificando o leque de ofertas Uhum. e têm acesso a isso. Têm acesso também Desculpa, a Cláudia, disseste uma aula mensal, é uma aula semanal. uma aula semanal de Ah, grupo. boa. Mas também acesso a um satsanga mensal, onde nós vamos ter pessoas convidadas sobre Como é que é este essa palavra? satsanga. É um encontro mensal. Uau. Isso é uma palavra em sânscrito? É. Devia ser, mas achei melhor perguntar. Portanto, a ideia é a pessoa entrar para a comunidade e ser acompanhada neste processo, não é? Ao ritmo dela e de acordo com os interesses dela, porque há pessoas que vêm porque querem cantar, então Uhum. nunca vão aprender gramática, então nós vamos ter recursos para ajudar as pessoas a cantar. Há pessoas que nem é tanto pelo canto, querem aprender os textos, ou querem aprender, são profissionais da área do Ayurveda, então nós Uhum. vamos ter recursos para eles aprenderem o sânscrito que precisam para a área do Ayurveda. Ou querem aprender gramática, porque se apaixonaram pelo sânscrito e querem aprender mais e mais. Então, nós vamos ter recursos para quem quer aprender as aulas, a gramática e assim. A ideia é essa. Não sei se respondi. Sim, completamente. E em termos de vos encontrar, portanto, eu encontrei-vos pelo Instagram, não sei se é a vossa plataforma principal, se é a única, se estão noutros sítios, que Nós podemos temos dizer. o nosso site, aprendesânscrito.com. Uhum. Temos o Instagram e o Facebook. Ah, A então é aí muita plataforma coisa. principal é mesmo o site. Uhum. Ok, muito bem. Pronto, acho que ficámos a saber. Quem estiver interessado, como é o meu caso, pelo menos a parte do alfabeto, acho que era
absolutamente, e conhecer os sons e tal, porque é como digo, eu canto à minha maneira, mas obviamente que não está certo. E já agora, portanto, podem contar comigo, não sei se na parte gravada, não sei se ao vivo, gosto mais ao vivo, mas daqui até março ainda falta um bocadinho, mas que também não tenho tempo antes, já veremos. Muito obrigada por esta informação fantástica, acho que toda a gente vai gostar muito de vos conhecer. É um episódio um bocadinho diferente, porque eu achei que tinha toda a graça e toda a pertinência, e também porque as pessoas interessam-se por coisas que às vezes nem sabem onde é que vão encontrar. Isto é uma coisa muito particular, e eu achei que tinha muito interesse levar, enfim, a pessoas que se calhar nunca pensaram muito no assunto, ou que pensaram, e lá está, não sabem para onde começar, portanto, encontrar-vos e começar a ouvir, enfim, os vossos materiais e juntarem-se ao curso e à comunidade, quem sabe, teremos aí futuros aprendentes de sânscrito com interesse e que levem isto para a frente, porque eu, obviamente, como vocês sabem, trabalho em línguas e as pessoas, enfim, não é? Deve ser uma base interessantíssima para quem trabalha nestas áreas, portanto eu imagino enfim, que vai trazer bastante interesse. Por isso, muito obrigada, foi um prazer conhecê-las e vamos vendo o que vocês vão fazendo, e vou aqui mantendo o olho aberto para ver o que vocês vão fazendo, mas já sabem, quando quiserem um curso de sânscrito, nem sei se encontram muito mais aqui por Portugal, assim da maneira enfim, tão simpática e tão bem colocada, porque vocês, nota-se que, enfim, vivem isto com muita intensidade e isso é a base para tudo. Portanto, muito obrigada por terem vindo. Obrigada, Rita. Foi um prazer. Obrigada, Rita. Ok, muitos beijinhos e bom trabalho.